Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, convido você a ler comigo isso aqui. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esta é a mulher, se esse fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entrando, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E aos que estavam com ele à mesa, começaram a dizer de si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos nessa noite pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações através dessa palavra. Espírito Santo de Deus, precisamos de entendimento, dai-nos sabedoria para ouvir e entender e discernir o que o Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor sabe como falar conosco, o Senhor sabe como chamar as nossas atenções. Por isso eu peço, Deus, fala conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesse momento, Senhor, o Senhor esteja tomando, Senhor Deus, a minha vida e a vida desses irmãos como instrumento diante do Teu altar, para que nós possamos, ó Pai, aprender a Sua palavra. Queremos pedir que toda ação do diabo, que tenta roubar essa palavra dos nossos corações, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos falar sobre essa mulher pecadora. Esse texto, ele tem grandes ensinamentos para cada um de nós essa noite. Eu tenho certeza disso e tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Você crê nisso? Deus está aqui, Ele fala aos nossos corações. O livro de Lucas narra essa situação que ocorreu na casa de um homem chamado Simão. Simão era um fariseu que convidou Jesus para um jantar à sua casa. A Bíblia não diz, meus irmãos, mas historiadores localizam essa casa na cidade de Naim. Era uma cidade, uma vila, aproximadamente 4 quilômetros ali do Monte Hermon. Por que eles acham isso? Porque lá no versículo 11, queridos irmãos, deste capítulo mesmo, Jesus se dirigiu a essa cidade e ressuscitou o filho de Naim. O filho de Naim, uma viúva. O texto diz: logo depois Jesus foi à cidade chamada Naim, com ele e os seus discípulos, uma grande multidão. Então, muito provavelmente essa casa desse homem Simão se localizava em Naim.
E Jesus, então, prontamente aceitou o convite daquele fariseu. E esse aqui já é um fato curioso, queridos irmãos, porque havia uma disparidade enorme entre Jesus e os fariseus. Eles ficavam profundamente escandalizados com as atitudes do nosso mestre. Jesus andava com os pecadores, Jesus ele comia com os publicanos, Jesus ele conversava com as prostitutas, ele tocava nos leprosos, ele tinha fama de comilão, ele tinha fama de bebedor de vinho. E, queridos irmãos, isto para não mencionar então as curas e os trabalhos que Jesus fazia no sábado, que era tão santo para os fariseus. Essas transgressões faziam com que muitos fariseus eles não gostavam de Jesus. Jesus fazia tudo isso mesmo de fato. E justamente por isso, meus irmãos, ele batia de frente com as tradições, ele batia de frente com o zelo doentio e as interpretações legalistas dos fariseus. E eles ficavam profundamente incomodados com os atos e com as palavras do nosso mestre. E eu fiquei pensando, por que então? A pergunta que não quer calar é, por que então Jesus, qual foi a intenção, de Simão abrir as portas da sua casa para compartilhar a intimidade da sua mesa com esse homem tão polêmico, com esse homem que muitos fariseus odiavam? Você vai poder tirar as suas conclusões mais daqui a um pouquinho. E Jesus então aceita o convite, está à mesa, e estando à mesa, em um dado momento, uma mulher cujo nome a Bíblia não diz, não sabemos, mas a Bíblia refere, o texto que nós lemos refere ela como uma pecadora, uma mulher de má fama, queridos irmãos, entra na casa de Simão e toca Jesus e quebra um vaso de alabastro com unguento e perfuma ali, unge os pés de Jesus. O texto está ali no versículo 37 e 39, você pode verificar comigo. Passa para mim, por favor. Foi. 37 e 39 diz: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com os seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Eu fiquei pensando, meus irmãos, como essa mulher entrou nessa casa. O texto não diz que ela foi convidada. Será que o portão estava aberto? Será que ela pulou o muro daquela casa? Imagine você, querido irmão, todos vocês, imagine você, convida o pastor Marcelo para aquele churrasco maravilhoso. Fica a dica. Vocês entenderam, né? Vou repetir. Convida o pastor Marcelo para um churrasco maravilhoso. Imagine você, eu estou lá à mesa com você e de repente uma pessoa entra na sua casa e começa, eu sou seu convidado, e começa a mexer comigo, a falar comigo, começa a incomodar o seu convidado. Como que essa mulher entrou lá nessa casa? Acontece, meus irmãos, que os fariseus ricos eram dados a prestar assistência a mendigos, às pessoas mais pobres. E eles não evitavam publicidade à sua filantropia. Aliás, algumas vezes eles soavam as trombetas para mostrar que estavam concedendo uma caridade a algum mendigo, algum pobre. E era de costume dos fariseus oferecerem banquetes para os seus convidados distintos. E eles deixavam as portas abertas da sua casa para que até mesmo os mendigos, os mais pobres das ruas, pudessem entrar nas suas casas, permanecer atrás dos seus convidados, encostados na parede, para que os convidados que estavam banqueteando ali jogassem alimentos para que eles pudessem pegar. Daí eu imagino como essa mulher conseguiu entrar nessa casa. Ela foi uma dessas pessoas que entraram junto com aquelas outras pessoas. E esse relato é muito, essa lição, essa história dessa mulher é muito rica, meus irmãos, em lições para cada um de nós. Mas eu quero conhecer um pouco mais, junto com você, dois personagens, do fariseu e essa mulher. O título fariseu
dizia muito àquela sociedade. O fariseu era um homem extremamente zeloso ao cumprimento da lei, conhecia muito bem a Torá, ele tinha uma vida social estável, pertencia à elite religiosa do local, ele era uma pessoa de influência, ele tinha comandos da cidade, mas aos seus olhos, os fariseus, eles se achavam justos, bons demais. Simão, como tantos outros fariseus, sofria do mesmo problema básico, a falta de vivacidade espiritual. Embora Simão fosse uma autoridade religiosa, ele não tinha uma vida espiritual. Eu sempre não canso de falar que a religiosidade não tem nada a ver com a espiritualidade, irmãos. Aliás, a religiosidade, ela mata a espiritualidade. Simão não era indiferente às necessidades, os sentimentos alheios. O religioso geralmente é uma pessoa egoísta. O religioso geralmente é uma pessoa que ama o comodismo, que não demonstra amor nenhum, preocupação nenhuma a pessoas não salvas. A fé do religioso é uma fé que não tem alegria. O religioso é aquele que fala muito, fala bonito, mas é uma fala estéril. As suas orações são longas e bem elaboradas, mas carentes de piedade. Vocês lembram a pergunta que não queria calar? Qual era a intenção de Simão abrir as portas da sua casa e compartilhar a sua intimidade da mesa com Jesus? Era uma honra insigne, uma imensa graça receber um convidado, um grande profeta na casa. Mas ainda tratando-se de um líder que havia ressuscitado aqui a filha de Jairo, e nessa mesma cidade havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Simão convida Jesus para a sua casa, recebe Jesus, o homem de Nazaré, recebe em meio a outros fariseus. Mas qual era o objetivo de Simão? Engana-se aqueles que julgam que havia no coração, no coração de Simão um anseio, uma causa piedosa, uma admiração por Jesus. Não havia, meus irmãos. O texto vai nos falar isso. Quando você era convidado para um jantar naquela época, um jantar constituía uma excelente ocasião para conhecer as pessoas. E essa foi uma excelente ocasião para Simão conhecer a Jesus e os demais fariseus ali presentes, observarem de perto aquele personagem tão comentado na esfera religiosa, tão conhecido no meio do povo. Eles queriam saber se realmente Jesus era aquele homem que as pessoas estavam falando, se seria verdade tudo aquilo que as pessoas falavam sobre ele. Como eu sei que Simão convidou Jesus para isso? Porque o texto nos diz, está meio lá entruncado, mas você vai junto comigo perceber isso. Existia, meus irmãos, certas regras sociais que deviam ser respeitadas por todo israelita, por todo judeu. A hospitalidade. A hospitalidade era levada muito a sério pelo judeu. Um homem ser hospitaleiro era uma obrigação para este povo, o povo de Israel, era uma lei. Inclusive, queridos irmãos, passa para mim, por favor. No livro de Levítico 19, diz: como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro fosse na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. No Oriente Médio, quando um hóspede era convidado a ir à casa de alguém, esperava-se que fosse oferecido costumeiras gentilezas de hospitalidade. Quando o hóspede é um rabi, no caso de Jesus, essa hospitalidade tem que ser muito mais formal ainda. A hospitalidade tem que ser mais refinada. Mas Simão convidou Jesus para ir à sua casa e começou a violar todas as regras da hospitalidade. Naquele tempo, meus irmãos, quando se chamava alguém para ir a um jantar na sua casa, não era simplesmente um jantar, uma refeição, mas era um jantar de gala, a qual se assentava as pessoas em divãs, e as mesas eram mesas baixas, por isso que as pessoas ficavam meio inclinadas, deitadas sobre a mesa, e esses divãs eram postos em lugares
de destaques dentro da casa, especialmente em áreas abertas, para que as pessoas de fora pudessem ver esse jantar, porque já que era um jantar aberto ao público, ao pobre, eles podiam ver. E também ao convidado que era chegado a essa casa, realizava-se alguns atos litúrgicos, que era um sinônimo de boa hospitalidade. E Simão, meus irmãos, ele começa a quebrar, violar todas essas regras, né? A região da Palestina era muito areiosa, era muito cheia de terra, e por isso todo convidado que entrava numa casa, o dono mandava que os seus servos lavassem o pé do viajante, lavassem os pés para que aquilo que estava sujo fosse embora. E isso simbolizava boa espiritualidade. Pode passar para mim. No versículo 44, nós vemos que Jesus diz para o fariseu: Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Em seguida, o convidado ia até ele e beijava a testa, dava um ósculo santo que simbolizava as boas-vindas. E Jesus, mais uma vez, no versículo 45, diz o seguinte: olha, você não me saudou nem um beijo. Pode colocar lá, por favor. Próximo. Pode passar mais um. Está funcionando? Aí, foi. Olha lá. Então, veja que o fariseu ele foi quebrando as regras, né? E no versículo 46, para finalizar, o convidado, ele era ungido pelo proprietário da casa. E Jesus disse para aquele homem: olha, você não ungiu a minha cabeça com o óleo. Em nenhum momento, meus irmãos, a Bíblia nos diz que Simão foi hospitaleiro com Jesus. Ele convidou Jesus para ir para a sua casa, mas não recepcionou-o de forma digna. Isso nos comprova que realmente aquele homem havia chamado Jesus apenas para testá-lo, apenas para conhecê-lo. Simão não admirava a Jesus. Simão, ele não tinha, pelo contrário, ele tinha uma certa antipatia por Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, a respeito de Jesus, e ele era categórico já na sua forma de pensar. Ele só queria saber se encontraria fatos para condenar, para solidificar aquilo que ele já pensava sobre aquele homem. E sendo um fariseu, Simão sabia das suas obrigações de hospitalidade, ainda mais ele. E certamente, meus irmãos, ele contemporizava. Ele dizia: bom, Jesus não é estrangeiro, então eu estou desobrigado de cumprir a lei, eu posso abrir mão da minha boa educação, que não estarei pecando. E é assim exatamente que um fariseu, uma pessoa religiosa, pensa. Ela vive entre duas enormes muralhas, o pode e não pode. Isso pode e não pode. A lei e não a lei. E ela não consegue pular, transpassar esses limites. Mas Jesus conhecia muito bem, meus irmãos, esse povo. E Jesus conhecia o coração desses fariseus. E lá em Marcos capítulo 10, versículo 13, diz: raça de víboras, vocês torcem a lei para lhes favorecer. Jesus já conhecia esse tipo de pessoa. Mas foi nessa ocasião, então, Jesus ali sentado, que entra uma mulher de má fama e toca em Jesus. E a hora que ela toca em Jesus, queridos irmãos, rapidamente Simão analisa a situação e julga tanto a mulher quanto a Jesus. No versículo 39, ele diz que ao ver isso, o fariseu que havia convidado a Jesus, disse consigo mesmo, ou seja, ele só pensou: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, que tipo de mulher está tocando ele, uma pecadora. Ou seja, o fariseu está dizendo: essa situação é inaceitável. Se Jesus fosse um profeta, ele saberia que essa mulher não podia tocar ele. Saberia que essa mulher é pecadora. A mente do fariseu, meus irmãos, é uma mente engessada, é uma mente seca. Simão jamais conseguiu compreender o princípio fundamental da lei, que é amar a Deus e amar ao próximo. Um religioso não consegue amar as pessoas, não consegue viver pelas pessoas. Um religioso só consegue guardar a lei. E Jesus vem demonstrar isso para a humanidade, que a lei que ele ama, que ele nos ama, e nós devemos amar não só ele, mas também ao próximo. Simão não conhecia essas palavras: amor, atenção, tolerância, perdão.
Simão só conhecia palavras como transgressão, lei, condenação, exclusão. O fariseu não sabe ser livre. O fariseu não tem liberdade. A liberdade, quando ele tem uma liberdade, a liberdade que ele tem, ele transforma em pecado. Nunca em amar. Meus irmãos, mas essa mulher, ela teve liberdade. Ela experimentou se achegar a Cristo e beijá-lo aos pés, e ungí-lo, molhar seus pés com as lágrimas, enxugar com seus cabelos. Essa é uma liberdade que Cristo conquistou para cada um de nós. Não vivemos mais na lei, não vivemos mais debaixo da religiosidade, pode fazer ou não pode fazer. Vivemos debaixo daquilo que Deus nos ensinou, que Cristo nos oferece, a liberdade para amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo. A mulher pecadora, pode colocar o próximo slide. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a cidade de Naim e a sua circunvizinhança era acostumada a chamar de pecadora aquelas que eram prostitutas. O texto em nenhum momento dirá qual é o pecado cometido dessa mulher, mas dentro de um contexto histórico, o mais possível que ela fosse uma prostituta. E dentro dessa base comum, era comum as prostitutas daquela época carregarem um colar muito caro. E nesse colar havia um vasinho ou alguma coisa que cabia ali, um perfume, um unguento de 300 dias de trabalho. Imagine você segurar um ano do seu serviço no colar. Essas mulheres tinham isso. E elas usavam isso para chamar a atenção dos homens, para que passavam perto delas, para que eles desejassem elas, cometer pecado com elas. Existem algumas especulações sobre essas mulheres, sobre essa mulher. A Bíblia não fala, também não é um fato histórico, mas alguns comentaristas dizem que essa mulher de reputação duvidosa, ela havia se convertido recentemente a Cristo. E ela havia anunciado as boas novas do Evangelho, alguém anunciou as boas novas do Evangelho a ela, e essa mulher então, ela é muito conhecida nessa cidade. Aquele fariseu conhecia ela, porque ela era dona de um antigo bordel de classe alta, que ficava perto do templo. E essa mulher se converteu a Cristo, e aprendeu os ensinamentos de Jesus, e fechou o seu negócio, e levou as outras mulheres que estavam ligadas a ela a aceitarem ao Evangelho e mudarem de vida. Mas não obstante a isso, os fariseus ainda tinham um grande desdém por ela e obrigavam essa mulher, mesmo depois de ser convertida, a usar seus cabelos compridos, soltos, que era um estigma da prostituição. E tanto na narrativa do Senhor Jesus, no versículo 41 e 42, a respeito dos credores, como no versículo 48, leva-nos a crer que aquela mulher, de alguma forma, já havia, antes de chegar naquele jantar, recebido o perdão do Senhor e o conhecido como suficiente salvador da sua vida. Porque no versículo 48 diz: os teus pecados te são perdoados. Isso no grego, no original, diz: os teus pecados já foram perdoados. Nos mostrando então, meus irmãos, que havia ocorrido a remissão antes dela chegar ali. Então, essa mulher já havia sido remida, salva. O que ela foi fazer naquela casa de Simão, então? Ela sabia que ia ser envergonhada, ela sabia que as pessoas iam pensar isso dela. Por que ela foi fazer lá? Ela foi fazer algo que Deus espera de cada um de nós. Ela foi, queridos irmãos, adorar o Deus Todo-Poderoso, ao Deus que havia salvo ela. Essa mulher foi adorar a Deus na casa de Simão. Ela viu a oportunidade e foi lá adorar a Deus. As mesas das refeições eram baixas, as pessoas ficavam sentadas e as mulheres eram excluídas daquele salão. Naquela época, vocês sabem que mulheres não tinham muito valor, então mulheres não participavam dessa janta. E era, queridos irmãos, era vamos dizer assim, se uma dama entrasse naquele recinto, já traria um constrangimento para os homens, quanto mais uma mulher de baixa reputação.
Então essa mulher foi muito corajosa, essa mulher amou Jesus acima de tudo, ela não teve medo, ela enfrentou aqueles fariseus. A palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ela não teve medo de entrar naquela casa. Simão, da casa de Simão, sem ser convidada, ela quis prestar honras ao seu Deus, ao homem a qual ela tinha certeza que era o Senhor e Salvador. Ela foi muito corajosa, meus irmãos, porque ela amou demais. O texto diz, lá no versículo 47, Jesus falando dela, diz: olha, uma mulher que amou demais, porque teve grande dívida perdoada. Simão, ele amou pouco. Ele amou mais os seus amigos fariseus. Ele teve receio de tratar Jesus bem demais. Ele não tratou Jesus com hospitalidade, porque não queria ser criticado pelos seus colegas da religião. Ele teve medo de demonstrar amor. E isso aconteceu porque o medo venceu o amor. Simão, meus irmãos, é um típico de exemplo de pessoas que confessam a fé em ser cristã por conveniência. Mas quando aparece alguma situação, eles deixam de lado. Convidam Jesus para entrar em suas mesas, mas não em seus corações. E essa mulher fez o que o fariseu não fez ao recepcionar Jesus. Essa mulher fez uma adoração espontânea e ela cumpriu o rito de hospitalidade que Simão não cumpriu. Se você olhar no versículo 44 da sua Bíblia, diz que ela regava os seus pés com as lágrimas. Ela molhou os pés de Jesus com as lágrimas. E as lágrimas dessa mulher já não eram, meus irmãos, de tristeza, já não era de dor, já não era de sofrimento e repúdio, mas eram lágrimas de alegria, pois ela estava aos pés de alguém que, por mais que era conhecido e considerado como mestre, convidado principal daquela casa, não a rejeitou, amou ela. As lágrimas dessa mulher eram lágrimas de gratidão por aquilo que Deus fez na vida dela. Era a alegria do perdão, era a alegria da graça imerecida, do favor recebido. Essa mulher, meus irmãos, é um exemplo para cada um de nós. Quantos milagres eu e você temos recebido de Deus? Quantos livramentos eu e você temos recebido de Deus? Quantas vezes o Senhor nos livrou de situações? O nosso coração tem que ser como o coração dessa mulher, um coração de gratidão, porque grandes coisas o Senhor Deus fez por nós. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. As lágrimas dessa mulher eram lágrimas de alegria. E ela não só fez isso, ela não só lavou os pés de Jesus, que o fariseu deveria fazer. A Bíblia diz que ela enxugou com seus cabelos, versículo 44, 7:44. Ela enxugou as lágrimas com os cabelos dela. Soltar o cabelo para uma mulher, meus irmãos, em público, era algo de repúdio naquela época. Era inaceitável mesmo em frente a amigos, frente a parentes. Uma mulher que soltava o cabelo em público era considerado, esse ato era considerado um ato obsceno, semelhante à mulher mostrar o seio hoje. Por isso a mulher que soltava os cabelos junto com seu marido dentro das quatro paredes. Mas essa mulher, meus irmãos, ela não teve escolha. Ela foi lá apenas para ungir os pés de Jesus, apenas para ver Jesus. Ela só levou um vaso de alabastro, ela não levou mais nada. Mas quando chegou lá, ela lembrou de tudo aquilo que Deus havia feito nela. E ela começou a derramar lágrimas aos pés do seu Deus, do seu Senhor. E ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que secar de alguma forma. E ela usou seus cabelos. Essa mulher fez o que o fariseu não fez. Ela beijou os pés de Jesus. O texto do versículo 45 diz: mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Nós vimos que o ósculo santo é um sinal de boas-vindas. E por mais que aquela mulher já tinha sido aceita por Jesus Cristo como Messias dela, ela ainda estava dizendo: mestre, tu sempre será bem-vindo em minha vida, em meu coração. Toda vez que ela beijava aqueles pés, ela dizia: mestre, tu sempre será bem-vindo em meu coração. E por último, essa mulher, ela ungia os pés de Jesus. Versículo 46, mas ela derramou perfume nos meus pés. O auge da adoração dessa mulher foi o derramamento
daquele unguento, daquele perfume aos pés de Jesus. Ela estava oferecendo o melhor dela, o que ela tinha de melhor para Jesus. O que antes era usado para chamar a atenção de homens, para cometer pecado, agora ela oferece como sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, sobre aquele momento, sobre aquela mesa, aos pés do Senhor. Ela oferece tudo que ela tinha. Irmãos, eu quero encerrar com 3 lições que eu aprendo nesse texto. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 41 a 43. A primeira coisa que eu aprendo é que só quem foi perdoado é que conhece o amor verdadeiro. Versículo 41 a 43 diz: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhe pagar. Por isso perdoou as dívidas de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. A parábola usada aqui por Jesus relata a história de 2 devedores. Nenhum deles é capaz de pagar as suas dívidas, assim como nós não podemos pagar nada. Tudo que Deus deu para nós, meus irmãos, foi pela misericórdia e pela graça. Esses homens não tinham como pagar o seu credor. O credor perdoou as suas dívidas, oferecendo graça a ambos. Embora os 2 devedores tenham em comum a incapacidade de pagar as suas contas, as suas dívidas e a necessidade de perdão, há um contraste entre um e o outro. O contraste marca entre Simão e a mulher. A pergunta de Jesus joga Simão na parede e coloca ele num beco sem saída. Qual deles amará mais, Simão? E ele diz: aquele que foi mais perdoado. J. Jeremias, um teólogo, ele nos ensina que tanto no hebraico quanto no aramaico não existe a palavra obrigado na nossa língua. Então, para eles falarem obrigado, eles usam o verbo amar para expressar a gratidão. É por isso, queridos irmãos, que no versículo 47 diz: aquele que em pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está nos ensinando que o fariseu não demonstrou amor porque ele não se julgava necessitado desse amor, desse perdão. Ele achava que ele era bom demais. As atitudes da mulher era demonstração de amor. E isso era demonstração de gratidão, de perdão. E isso fazia com que ele se sentisse mal, porque ele achava que ela não era merecedora disso. Simão via apenas uma pecadora, mas Jesus via uma pecadora que havia sido perdoada. Jesus sabia que os seus pecados foram perdoados. E é justamente por seus muitos pecados serem perdoados, ela muito amou. Ela ungiu os pés de Jesus. Ela estava visivelmente grata. Por isso ela prestou-lhe adoração sincera, adoração grata daquilo que Deus havia feito nela, com simplicidade, com amor. E isso impressionou Simão, mas impressionou de uma forma que ele não gostou. Queridos irmãos, o que nós vemos aqui, com o gesto dessa mulher, queridos irmãos, é que Jesus estava mais impressionado com o gesto dela, com a simplicidade dela, do que com o jantar luxuoso oferecido por Simão a ele. A nossa salvação, ela é evidenciada quando nós somos gratos por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O ato do nosso amor são manifestações de gratidão por aquilo que Deus fez em nossas vidas. Queridos irmãos, J.C. Riley afirmou: se não entregarmos nosso coração a Cristo, nossas mãos fraquejarão. O trabalhador que ama será sempre o que mais faz na vinda do Senhor. Quando você vê uma pessoa trabalhando, fazendo as coisas para Deus, se matando, algumas pessoas falam: não, que isso, para com isso, não é isso. É que essa pessoa muito amou e ela sabe de onde ela foi tirada do lamaçal do pecado. A segunda coisa que eu aprendo é que todos nós somos essa mulher. Essa mulher não tinha nome, ela é anônima, ela era pecadora. Todos nós somos pecadores. Essa mulher representa a mim, Marcelo, representa o João, o Paulo, o Barnabé, o Tiago, o Fernando. Todos nós somos pecadores, todos estamos na mesma condição dessa mulher. Estamos debaixo do pecado, e se não fosse a graça do Senhor que nos tivesse tirado de lá, nós não sairíamos. Todos pecaram, todos estamos em dívida, não temos como pagar a nossa dívida, a não ser que o sangue de Jesus entre em nosso lugar, tome o nosso lugar. Assim, meus irmãos, o que diferencia Simão, o fariseu,
da pecadora que ungiu os pés de Jesus são as suas atitudes frente à graça merecida. Essa mulher, ela conseguia falar, mostrar a sua gratidão com a sua vida. O que diferencia um cristão de um fariseu é o lugar que cada um reserva para Deus em seu coração. O tempo que cada um reserva para Deus em seu coração. E terceiro e último, meus irmãos, Jesus não julga a aparência. Eu e você não podemos julgar a aparência de ninguém. Embora possa parecer espiritual uma pessoa, essa pessoa possa não ser espiritual. Somente Deus tem o poder de sondar os nossos corações. O fariseu ficou incomodado com aquela atitude, porque ele olhava para aquela mulher e via uma pecadora. O seu modo de tratar a Jesus, a reação dela incomodou ele. Segundo ele, ela não era digna, ela não era justa. Mas Jesus leu o pensamento do fariseu, um pensamento maldoso, preconceituoso, e disse: irmão, você foi incapaz de saber o que passa, você é incapaz de saber o que passa no íntimo dessa mulher, dessa pecadora arrependida. Ninguém compreende tão bem o coração, meus irmãos, do que o nosso Deus, porque Ele nos conhece por dentro. Ninguém sabe julgar perfeitamente, além da aparência, a não ser Deus. É Ele que sonda os nossos corações. Nós não podemos enganar a Deus. Não podemos nos enganar com os outros, mas Deus nos conhece. Aos seus próprios olhos, o fariseu se achava justo. Mas existe uma diferença essencial entre o fariseu e a pecadora arrependida. Enquanto Jesus estava sentado na mesa do fariseu, na vida pecadora, Jesus estava sentado no trono do seu coração. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Viver muito mais a intimidade do que a aparência. Nós precisamos muito mais ser uma pessoa que viva uma vida com Deus, do que apenas cumprir regras e regras e regras. Deus está cansado de ver seus filhos cumprindo regras e não sendo na sua presença. Amém? Feche seus olhos.